2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmos, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças Quando nós vemos aqui uma palavra dessa, com uma característica tão profunda, que foi ensinada há quase 2000 anos, numa época em que as pessoas tinham outros costumes, outra postura, né? As pessoas se respeitavam, pelo menos a maioria das pessoas se respeitavam, se amavam, se consideravam, né? Hoje em dia, está se cumprindo uma palavra que diz que as pessoas não sofreriam a doutrina, ou seja, elas não teriam prazer na doutrina de Deus, na doutrina da palavra. Então, hoje em dia, quando se fala em algo vindo de Deus, que está para nos ensinar, para nos corrigir, o povo não tem mais prazer em ouvir, eles preferem ouvir as baboseiras, as coisas erradas, né? Ouvir, como se diz, as fábulas, as mentiras, aquilo que não é verdade. Então, nós temos que preferir o caminho da verdade, porque é a verdade que nos conduzirá até Deus, que nos levará para a salvação, nos garantirá a salvação. Visto que não há mentira alguma da parte de Deus. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Ele prometeu ainda fazer, está por se cumprir, né? As coisas que Ele nos mostrou, nos ensinou, estão todas aí patentes aos nossos olhos. Nós estamos vendo, está acontecendo, não é que vai acontecer. O tempo já é chegado, já está acontecendo, onde pessoas, sem mais nem menos, ficam com ódio das outras. Aí você vai saber por quê. De repente é porque aquela pessoa não compactua com a mentira da outra. De repente aquela pessoa não concorda com os erros do outro, o outro já se volta contra ele. Ao invés de se corrigir, ele não sofre a palavra, ele não tolera aquilo que é verdade. Então ele dá uma crescida, uma insuflada contra a verdade, né? Então, e a palavra aqui está nos advertindo sobre isso. Olha o que ele diz, conjuro-te, né? Então ele está dizendo aqui, ele está comissionando aquele homem, ele está determinando, né? Está dizendo, determino-te, pois, diante de Deus. É como quem diz assim, eu te envio, vai e faça isso. Ele está dizendo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Significa que todos nós vamos passar pelo julgamento, né? Somos julgados pelos nossos atos, pelas nossas obras, né? Há uma ideia de que nós seremos julgados pela fé, pela nossa fé. Eu prefiro não acreditar dessa forma. Porque de repente uma pessoa, ao invés de ser julgado pelas suas obras, pelo seu feitio, pela sua forma de viver, pela sua forma de agir, né, de interpretar, de reconhecer os outros, de amar os outros, de interagir com os outros,
aí de repente ele ainda não chegou ao conhecimento da fé. Então, nós muitas das vezes estamos atribuindo a salvação unicamente à fé, ou seja, mas se a fé dele for diferente, então está perdido. Não, não é isso. O Senhor diz aqui que nós seremos julgados porque pelas obras. Obviamente a fé vai fazer parte das obras, mas como todo homem nem sempre tem a fé ainda, não está trabalhando a fé, não usa a fé, pelo menos para aprender as coisas que deviam se aprender, as coisas sagradas, aquilo que vem de Deus, então nós seremos julgados, vamos enfrentar o julgamento, né? E aí ele diz aqui, o Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Obviamente, quando uma pessoa morre, significa que Jesus já veio para ela também. Não é aquele tempo da consumação ainda, mas Jesus já veio aleatoriamente, obviamente individualmente, mas já veio para aquelas pessoas, né?